Suas roupas, apesar de confeccionadas em tecido rústico, eram bem mais apresentáveis que as dos demais escravos, que serviam fora da sede. Entre comentários sobre a corte, o internato e os estudos do filho, que satisfaziam a mãe, a conversa mantinha-se distante do principal assunto que interessava ao custódio. Mas, dominando sua impaciência, ele aguardava o término do jantar, para uma conversa de homens com o filho, no rico escritório próximo à sala de visitas. Porém, inesperadamente, a mucama que carregava a terrina com feijão fumegante, tropeçou, quase deixando cair a pesada tigela. Um guardanapo havia escorregado do colo de Francisco e este, ao tentar apanhá-lo do chão, inadvertidamente com o braço estendido atrapalhar o passo da mucama. Felizmente a jovem escrava conseguiu segurar a terrina, porém, boa parte do feijão foi projetado com força. Espalhando-se pelo piso, este acabou por respingar nas pernas do barão. Reconhecendo-se culpado, Francisco levantou-se rápido, com a intenção de ajudar a mucama que, tremendo de medo, desculpava-se aflita. Todavia, antes que ele proferisse qualquer palavra para tranquilizá-la, seu pai, irado com o acontecido, já se encontrava ao seu lado. Sem piedade alguma, retirou o ligeiro rebenque que levava sempre preso ao cinto e num golpe certeiro, lanhou o rosto da jovem. A pobre mucama sufocou na garganta o grito de dor e, abaixando a cabeça, tentou desculpar-se com voz trêmula. Sem se importar com a súplica da jovem, Custódio gritou em direção à cozinha, chamando o feitor. Leve esta desastrada para os fundos e encha suas mãos com a palmatória até que fiquem inchadas. Assim ela aprenderá a ter mais cuidado. Maria das Graças, fechando os olhos a esta cena, abaixou a cabeça sobre o peito, evitando que o marido percebesse a sua expressão de dor e revolta. Francisco, tomado de horror perante a violência paterna, não se conteve e bradou revoltado: que absurdo, meu pai! Como pode fazer isso? Que crueldade! Estupefato com a reação do filho, este exclamou raivoso: como ousas falar assim com teu pai? És um fedelho mal saído dos cueiros. Exijo teu respeito. Francisco rebate mais revoltado ainda, e o pior da sua maldade, é que a mucama não teve culpa alguma. O desastrado fui eu. Os outros escravos, temendo receberem as rebarbas da fúria do barão, foram saindo disfarçadamente para a cozinha. Maria das Graças, timidamente procura silenciar o filho, mas, este indignado, vira as costas ao pai buscando a direção do quarto. Mais irado ainda, Custódio emite aos gritos uma ordem: vire-se para mim. Está para nascer um homem que irá se insurgir contra minha vontade. Tenha coragem de olhar o seu pai de frente, fedelho. Recuperando a calma, Francisco, virando-se, olha firme nos olhos do pai, afirmando com segurança: não tenho medo do senhor, meu pai. Estou me retirando porque não posso assistir a uma desumanidade tão grande, sem que me revolte o estômago. Tenho ânsias de vômito. Custódio nunca tinha sido desrespeitado por ninguém. Ainda mais pelo filho. O filho no qual depositava a esperança de continuidade do seu império. A rebelde atitude de Francisco deixa momentaneamente sem ação. Este aproveita o instante para enfrentar o pai mais ainda, com a antecipação de uma notícia que pretendia comunicar, num momento de calma. Pois fique sabendo, senhor meu pai, sua vida de crueldade está para terminar. A abolição da escravatura é uma questão de dias. Aguardava um momento oportuno para dar-lhe tal notícia. A indignação que Custódio estava sentindo, cede lugar à revolta, e, exclamando sem parar, anda de um lado para o outro. Não acredito que esta lei absurda seja assinada. Já não são suficientes as leis do ventre livre e dos sexagenários. Esta negrada só serve para o trabalho pesado. Não valem nem o que comem.
Esses abolicionistas são os degenerados inconsequentes. E parando de frente ao filho, que olhava num misto de indignação e repúdio, ele pergunta ofegante de raiva: e como você pôde saber disso, enfiado naquele mosteiro? Está falando assim só para me contrariar, seu fedelho atrevido? Procurando manter a calma e o receio do que estava por vir, o rapaz responde olhando com firmeza para Custódio: não, senhor meu pai. Não é para contrariá-lo que assim o falo, mas para que saiba muito que estou informado. Mas, então, o que se comenta naquele internato, no qual eu julgava existir apenas estudos? E, por acaso estudos não incluem conhecimento quanto às decisões do nosso governo imperial? O que o senhor pensava que eu estivesse estudando? Apenas ler, escrever, somar e multiplicar, para ampliar cada vez mais o seu poderio às custas do sangue africano. Custódio olha raivoso para o filho, aturdido com sua postura adulta. Não estou lhe reconhecendo, fedelho atrevido. Você saiu daqui um menino obediente, criado de acordo com a sua posição rica e poderosa. E agora vem me falar neste tom abusado. Quem lhe pagou os estudos com toda a abastança que a nossa posição permite? Esqueceu que você é filho único de um dos mais importantes barões do café, herdeiro de uma enorme fortuna. E quase alucinado de ódio ele continua esbravejando: fortuna que poderá ser ameaçada pela imbecilidade dessa corja nojenta de abolicionistas. Ignorantes que não avaliam o prejuízo que a abolição pode causar a nós fazendeiros, que somos um pilar importante da economia do império. Francisco olha para o pai num misto de piedade pela sua ignorância espiritual e de indignação por sua crueldade para com os escravos. Convicto de seus preceitos, afirma categórico: pois fique sabendo, senhor meu pai, eu sou um desses abolicionistas que tanto ódio lhe causam. Custódio reage como se tivesse levado um tremendo choque. O quê? Meu único filho, meu herdeiro, um abolicionista? E levando a mão ao cinto, pega do rebenque, repete isso, seu infeliz. Se for verdade, vai sentir o peso do meu chicote. Tomado de coragem, o filho enfrenta o pai, pois pode me bater o quanto quiser. Eu afirmo e repito: sou um abolicionista. Não posso compactuar com a desumanidade dos poderosos. Maria das Graças grita desesperada quando vê a fúria do marido se abater sobre o filho, que inutilmente tenta se proteger. Ela procura se interpor entre os dois, mas é empurrada com violência por Custódio que, desvairado, continua desferindo, agora, furiosos golpes com o rebenque sobre a cabeça do filho, que vai caindo, se dobrando de dor. A mãe, fortalecida por seu amor materno, levanta-se do chão. Procurando se agarrar às pernas do marido, grita por clemência, mas de nada adianta. Custódio só aplaca sua ferocidade, quando vê Francisco, banhado em sangue, caído ao chão. Repentinamente, toma consciência da loucura que acabara de cometer. Desesperado, loucamente arrependido, abraça o corpo do filho. Este, quase desfalecendo, esforça-se emitindo um murmúrio: essa crueldade, um dia, há de terminar, e desencarna nos braços de seu algoz. Ensandecido, o pai sai correndo porta fora, gritando o nome do filho. A visão se desvanece. Alfredo, de tão estarrecido com a cena que presenciara, não consegue articular nenhuma palavra. Custódio quebra o silêncio, percebe agora, porque eu sintonizei com a maldade dos magos das trevas. O que eu fiz naquela existência, com aquele que foi meu filho e a mucama que me servia, já havia cometido muitas vezes antes, com aqueles a quem eu escravizava. Portanto, precisei passar por sofrimentos semelhantes, para descobrir o quanto errara. Após alguns momentos de reflexão, Alfredo finalmente se pronuncia: o aprendizado é duro, entretanto agora compreendo que é necessário que seja assim. Uma vez,
Não me lembro se foi Paulina, minha primeira mulher ou minha mãe quem disse: enquanto o ser humano não sofre, desconhece a dor de seu semelhante. Interessante como as palavras se armazenam em nossa memória. As palavras e os atos também. Apesar da vergonha que sinto quando preciso mostrar os horríveis erros que cometi no passado, o fato deles servirem de lição para outros irmãos alivia um pouco o peso que ainda carrego na memória. Mas, questiona Alfredo angustiado, não podemos apagar nunca de nossa lembrança aquilo que de errado cometemos. Carregamos as imagens de nossos atos indignos pela eternidade. Não eternamente. Até que alcancemos o total resgate de nossos erros. Então você ainda não conseguiu resgatar todos os seus. Em 200 anos? Ora, Alfredo, 200 anos perante a eternidade não é muito. Se considerarmos que a vida transcorre eternamente, qual o parâmetro para se calcular o tempo? Este nada responde. Sente-se atordoado com todas as informações e visões que surgem em sua mente. Percebendo isso, Custódio se despede. Penso que por agora é suficiente a nossa conversa. Vou deixá-lo para que possa refletir sobre sua própria vida. Não, Custódio. Não quero retornar à solidão. Mas é preciso. Um instrutor não permanece em tempo integral ao lado de seu aluno. Já lhe disse que muito você tem que enfrentar sozinho, guiado por seu livre-arbítrio. Caso contrário, não haverá evolução. Alfredo ainda tenta se fazer ouvir por ele, porém, o silêncio cai novamente abafando tudo ao seu redor. Que estranho que está se passando comigo. Quando eu poderia imaginar que um dia falaria com um tio de minha avó, e com uma risada ecoando no vazio, ele se dá conta de que não apenas falara, mas enxergara, conhecera, um antepassado surgido no tempo, Custódio. Um tio bisavô. Incrível. Rindo com mais vontade, faz uma piada consigo mesmo, pelo menos estou em família. Com a possibilidade surgida de poder se comunicar mais vezes com seu instrutor, Alfredo reconhece finalmente o valor de uma prece. Ele pedir e receber. Novamente sente vibrar em sua íntima energia da gratidão. Com humildade ele eleva seu pensamento numa prece. Obrigado, meu Deus. Obrigado por me atender. Por não me deixar sozinho. Em seguida ele sente o ar mais leve. Conseguindo respirar mais profundamente, tem a impressão de receber um sopro de vida em seus pulmões. Espantoso. Estou me sentindo como se a vida estivesse retornando a meu corpo. Entusiasmado, resolve caminhar, sentindo seu corpo reagindo à inércia que toldava seus sentidos. Surpreende-se ao sentir fome, estou faminto, porém, ao mesmo tempo em que se alegra com esse fato, a angústia volta a se instalar. Mas, como arranjar comida neste ermo? O que posso fazer? Apressando o passo em direção ao casario, depara-se com uma rua transversal. Surpreendido, segue a caminhada por esta. Casas com um aspecto um pouco melhor, eram separadas por terrenos onde uma vegetação rasteira se fazia visível. Surpreendente. Aqui existem plantas. E um número pouco maior de pessoas, não muito diferentes das que já encontrara antes, circulam com mais vitalidade. Olham para ele, mas sem falar nem sorrir. Serão mudos. A sensação de fome persistia, comprimindo seu estômago. Será que existe algum restaurante ou pensão por aqui onde eu possa comer? Mal acaba de pensar assim, enxerga uma fumaça saindo pela chaminé de uma das casas. Ah! Devem estar cozinhando ali. Premido pela fome, resolve bater a porta. E atendido por uma senhora de aparência pouco simpática. O que deseja? Esta pergunta com uma voz fria, sem nenhuma receptividade. Entretanto, o fato dela falar deixa Alfredo entusiasmado. Enchendo-se de coragem, pergunta com delicadeza: a senhora poderia me arrumar um pouco de comida? A mulher nada responde e prepara-se para fechar a porta,
Porém a fome que Alfredo está sentindo neste momento é tanta, que ele insiste com humildade. Um momento, senhora. Por favor. Me ajuda. Estou com muita fome. Eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas... A mulher explode numa gargalhada sarcástica. Dinheiro. Aqui não circula dinheiro, seu vagabundo. Aceitamos trocas. Mas, pelo que vejo, você é novo por aqui. Não deve ter nada para trocar. Sim. E é a primeira vez que alguém fala comigo. Não. Não vou lhe dar comida. O que estou fazendo é só para mim. Mas, se você está mesmo com tanta fome, pode pegar aí no terreno ao lado uma abóbora. E trate logo de sair daqui. E virando as costas para ele, bate a porta com força. Alfredo se sente escorraçado como um cachorro de rua. Contudo, volta-se para o terreno baldio e realmente enxerga umas abóboras. Como seu estômago estivesse doendo de tão vazio, recolhe uma bem madura. E prossegue na sua caminhada. Tenta mais 3 casas, mas não é atendido em nenhuma delas. Desanimado e faminto, ele retorna ao seu abrigo. Mas o que eu posso fazer com esta abóbora? Será que posso comê-la crua? E não tenho nenhuma faca para cortá-la. Acho que terei que atirá-la ao chão para que se parta. Pensando assim, entrou em casa e surpreendeu-se. Aparvalhado, encontrou na sala uma pequena mesa com um banco, em madeira bruta. Novamente surgindo coisas. Como isso pode acontecer? Mas, que ótimo! Precisava mesmo de uma mesa. Aproximando-se, coloca a abóbora sobre a mesma. E agora, como é que eu vou fazer para comê-la? Bem, o jeito é espatifá-la no chão. Depois vejo o que fazer. E assim o fez. Porém, a força com que realizou seu intento, fez com que a abóbora se partisse em vários pedaços que se espalharam pelo chão. Que merda! Empurcalhou o piso. Agora vou ter que limpá-lo de novo. Que droga! Entretanto, com o estômago roncando, apanha com sofreguidão um dos pedaços e sem mesmo olhar, tenta mordê-lo. Mas em seguida cospe fora, esbravejando, que gosto ruim. E duro que nem uma pedra. Oh meu Deus! Se ao menos eu pudesse cozinhá-lo, seria mais fácil de engolir. Mal acabara de proferir tais palavras, percebe uma nova porta no canto oposto da sala. Mas o que é isso? Estou ficando louco. Não. É a fome que está me fazendo ver coisas que não existem. Contudo, desconfiado, resolve tentar abri-la. Esta cede com facilidade e ele, assombrado, se depara com uma pequena cozinha rústica. Ao lado de um fogão de ferro, alguns gravetos misturados a pedaços de lenha, uma caixa de fósforos e um machado se encontravam ao chão. Pouco mais adiante, encostada na parede, uma bancada em madeira bruta, com uma bacia esmaltada, já velha, tendo ao lado uma jarra de barro. Em algumas prateleiras acima desta pia improvisada, 2 panelas de ferro, uns potes contendo um pouco de arroz, feijão, farinha, sal, açúcar e óleo, mais uma cesta com talheres diversos, de aparência gasta pelo uso, achavam-se colocados ali. Sem saber o que pensar e, muito menos, sem saber o que fazer com o que se lhe apresentava, pede ajuda ao seu instrutor. Custódio, se você está me ouvindo, por favor, se manifeste. Segundos depois, que pareceram a Alfredo uma eternidade, ele ouve a voz calma de Custódio. Está muito espantado com tudo que você está vivenciando. E por que não estaria? Se não é fruto de loucura minha, então me explica o que está se passando. Por favor. Bem, fala satisfeito. Vejo que realmente você aprendeu a pedir. Já é um avanço. Sendo assim, vou explicar-lhe o porquê de tudo isso que está lhe assombrando. Mas, dá para aguentar a fome. A explicação é extensa. De tão assombrado, Alfredo até se esquecera daquela que o atormentava. Está sob controle.
O principal é saber por que coisas aparecem surgindo do nada. Bem, na medida em que sua consciência desperta, seus sentidos vão aflorando para que o processo de resgate continue se acelerando. E aqui na espiritualidade, a energia da nossa mente propicia a concretização do que desejamos. Assim, quando você necessita de algo, a energia da sua mente faz com que seu desejo se concretize. Confuso, Alfredo questiona a explicação, mas eu não desejei esta casa velha, sem o mínimo de conforto. Nem estes móveis horríveis, este banheiro e esta cozinha miseráveis. No mesmo instante, tudo desaparece e ele encontra-se novamente no ermo em que surgira. Apavorado, grita em desespero: Custódio! O que aconteceu? A voz calma de seu instrutor se faz ouvir: você recusou o que recebera, afirmou que nada disso você desejava, então seu desejo se concretizou. Mas, por que eu não pude então concretizar uma casa legal? Banheiro, cozinha, móveis e tudo mais ao que eu estava acostumado antes de morrer. Não entendo. Alfredo, pense bem. O tipo de vida que você tinha, não condiz com o plano onde você se encontra. A sua vibração é muito negativa. Como usufruir das mesmas coisas boas que você conquistou na vida terrena, à custa do sofrimento alheio? Achei que você já estivesse realmente consciente de que habita agora um plano denso, necessário à reparação de seus erros. Alfredo permanece pensativo, recordando tudo pelo qual vem passando desde a sua morte física. Custódio compreende que ele precisa de um tempo. Medite o quanto for preciso, irmão. Não me manifestarei mais, até que me chame. Porém continuarei ao seu lado. Este não podia avaliar o tempo que levara com suas reflexões. Mas, quando volta a falar, surpreende seu instrutor: tem razão, Custódio. Eu mereço até mais do que tenho passado aqui. Enquanto revi a minha trajetória neste lugar, até o momento, uma reportagem que assisti na televisão, uns 2 anos talvez antes de minha morte, surgiu nítida em minha mente. Na ocasião não me causou emoção, pois considerava que cada um levava a vida como podia. Fui insensível, e, envergonhado, faz uma pausa. Custódio, captando seu sentimento, num tom compreensivo, anima-o a continuar: é melhor para você, meu irmão, liberar este peso de sua consciência. Quanto mais você se lembrar dos erros passados, mais depressa descobrirá o caminho da evolução. Se meu instrutor assim me diz, certamente será indicado para mim. Concorda, reconhecendo a dedicação deste. Obrigado, Custódio. Então vou continuar. Era uma reportagem sobre a vida da população que vivia na região da seca nordestina. As pessoas tinham aparência sofrida e miserável. Todos, sem exceção, adultos ou crianças, eram esquálidos, denotando a fome que estavam passando. Neste instante, ele para, contendo a emoção que estava se apossando dele. Mas, em seguida, controlando-se, continua: Custódio. As casas deles eram iguais, exatamente iguais a esta em que eu estava morando. Quando constatei isso, senti como se algo se rompesse dentro de mim e me lembrei do Carlos Velázquez. Da referência que ele fizera sobre o desvio de dinheiro das verbas governamentais, com prejuízo da população carente. E lembrei-me, horrorizado, que dentre os desvios que eu colaborara, para meu próprio enriquecimento, estava a verba de auxílio à seca no Nordeste. A esta altura, sentindo o peso dos graves erros cometidos, ele mergulha na angústia do remorso por tudo o que cometera. E conclui seu relato num murmúrio: a miséria humana é resultante da ganância dos poderosos e dos indiferentes ao sofrimento alheio. É exatamente o que nós aprendemos, quando passamos por experiências semelhantes. Tudo de negativo que cometi em minha vida passada, pelo mau uso do poder e do dinheiro, senti em mim mesmo, com a mesma intensidade, em outras experiências de vida.
E agradeço ao Pai por essas oportunidades de crescimento espiritual. Alfredo, voltando a se sentir faminto, pergunta hesitante: e agora, que perdi o que me pareceu tão pouco, como poderei saciar esta fome que voltou a roer o meu estômago? Não foi preciso o custódio responder. Mal Alfredo acabou de formular tal pergunta, encontrou-se novamente em seu despojado abrigo, exatamente como antes. Aliviado, sentiu enorme gratidão a Deus, por não estar mais desamparado. Seu instrutor, preparando-se para deixá-lo, o aconselha: bem, irmão, agora que você recebeu de volta o que antes menosprezou, faze bom proveito do que tem no momento. Mas, apesar de agradecido, eu continuo sem saber o que fazer para me alimentar. Nunca em minha vida terrena, fritei sequer um ovo. Sempre tive empregados ao meu serviço. Nada sei fazer, ainda mais de uma forma tão primitiva. É chegado o momento de aprender e, ao mesmo tempo, valorizar o desempenho daqueles que o serviram, e incentivando seu aluno, se despede. Se outros conseguiram, em meio à miséria, você também, com esforço, irá conseguir. Somente assim, se elevará. Agora tenho que ir. Voltarei quando precisar de mim novamente. Alfredo olhou atordoado à sua volta. Por onde eu começo? Se demorar muito, será que acabarei morrendo, novamente? E de inanição? Olhou desanimado para aquela cozinha miserável. Porém, como o estômago roncasse mais forte ainda, criou coragem e começou a examinar o fogão. Afinal, eu não sou burro. Tenho que descobrir como este troço funciona. Descobrindo como fazê-lo funcionar, ele colocou os gravetos de lenha, tentando atear o fogo que, em poucos instantes, se fez presente. Aleluia! Aleluia! Consegui! Exclamando com uma alegria genuína, passou para as tarefas seguintes. Lavou a panela no tanque, apanhou água com a jarra e, finalmente, cozinhou a abóbora. Até que não ficou tão ruim assim, saciando a fome, lembrou de uma vez em que, irritado com a cozinheira empregada recentemente na sua casa, ele reclamara à mesa, durante um jantar íntimo: abóbora. Você não está cansada de saber, Valquíria, que eu detesto abóbora? Isso é comida de pobre. Esta lembrança a deixou pensativo. Morrendo e aprendendo, e após limpar tudo que sujara, inclusive o chão, deitou-se para descansar. A voz feminina, desconhecida, soou aos seus ouvidos: agora que já aprendeu como saciar a fome, tem que aprender a economizar e a buscar sozinho os meios para conseguir o necessário. O que você encontrou à sua disposição, foi uma benesse que eu consegui para ajudá-lo. Daqui em diante, será apenas com você mesmo. Tais palavras não chegaram a assustá-lo, porque um sono profundo envolveu, levando-o a novas revelações de sua vida passada. Alfredo recém-chegara em seu escritório, acompanhado de um novo cliente importante. Ele marcara o encontro com este, na garagem do prédio. Ocupando todo um andar do luxuoso edifício comercial, seu escritório possuía uma entrada secundária, por um dos elevadores de serviço que subia diretamente do subsolo. Era este de uso privativo dos proprietários de escritórios e consultórios particulares, e de firmas ali estabelecidas. A nenhum funcionário era permitido o uso desse elevador. No saguão de serviço, uma das portas facilitava a ligação direta à sala particular de Alfredo. Tinha, portanto, a vantagem de entrar e sair sem ser visto pelos seus assessores nas salas contíguas, nem pelos clientes que o guardavam na sala de espera. Estava assim assegurada uma total discrição, quando recebia um cliente especial. Enquanto subiam pelo elevador, o deputado Fragoso Costa, um desses clientes especiais, procurava disfarçar o nervosismo que sentia. Era a primeira vez que iria tratar de um sigiloso assunto, com o famoso advogado das causas difíceis.
Com uma conversa trivial, Alfredo deixou à vontade seu novo cliente. Quando entraram na sala, sentindo-se seguro com a privacidade, livre de olhares indiscretos, Fragoso iniciou sua apresentação. Foi um seu cliente, o deputado Anacleto Siqueira, quem recomendou sua excelente orientação profissional. Posso igualmente contar com seus serviços advocatícios. Depende de quais serviços meus o ilustre deputado necessita, fala Alfredo com um sorriso gentil, mas vamos direto ao assunto para que eu possa saber em que posso ajudá-lo. A consulta transcorreu sem maiores problemas. Procurando ser claro e objetivo, Fragoso foi explicando a verdadeira intenção pela qual necessitava da orientação de Alfredo. Precisava, com urgência, encontrar um meio seguro para lavar substancial quantia de dinheiro, que ele desviara de uma verba destinada à educação. E assim, mais uma vez, Alfredo, cobrando altos honorários, ajudou a um cliente corrupto e fraudulento a ocultar desvio de dinheiro da área governamental. Em fração de segundos, essa visão foi substituída por relances de outros acontecimentos. Uma forte chuva caía sobre o Rio de Janeiro. Em uma escola municipal, localizada num subúrbio, um número expressivo de crianças se amontoava em apenas 2 salas de aula, à espera do término do período escolar. Nas demais salas, a chuva invadia sem cerimônia, encharcando mesas e cadeiras. Isto é um absurdo! Exclamava a indignada diretora da escola, as crianças perdendo aula por falta total de assistência governamental. Mas, Dona Nilce, já tornou a reclamar com o prefeito. Pergunta uma das professoras, se não ficar em cima dele, tão cedo não teremos solução alguma. E o que você pensa que eu tenho feito? Aquela responde irritada. Diariamente eu ligo para a prefeitura e sabe qual a resposta que recebo? É sempre a mesma. É preciso compreensão e paciência, senhora diretora. A sua escola não é a única que está em condições precárias. Se não há verba suficiente, nada se pode fazer. É inadmissível tudo isso. Os impostos absurdos, os mais caros do mundo ocidental, e o dinheiro não chega nunca para aliviar as necessidades mais prementes do nosso povo. Entra governo, sai governo e continua a mesma situação caótica, e nós aqui, comenta outra professora, ainda devemos dar graças a Deus por recebermos a merenda escolar. Tem escola por aí que nem isso tem, é uma vergonha nacional. Alfredo desperta com tais comentários repercutindo sem parar em sua mente. Cada vez mais, ele é levado a se defrontar com as consequências de seus erros. E o arrependimento vai se aprofundando em sua consciência. Como poderei reparar o mal causado por minha ganância? Sentindo-se aflito, resolve caminhar pela nova rua surgida em seu caminho. Ao chegar de frente à casa da mal-humorada senhora, ele para, desejoso de algumas informações. Afinal, ela fora a única pessoa que trocara algumas palavras com ele. Com relutância, a mulher atende Alfredo quando este bate à sua porta e, com voz rancorosa, vai perguntando, o que é desta vez, seu esmoleiro inútil? Não tenho nada pra te dar não. Não vim pedir nada não. Responde ele fazendo esforço para não revidar com grosseria. Só preciso de umas informações. Pode ser. Depende. Não vou muito com a tua cara, não. O que quer? No outro dia a senhora me disse que aqui não existe dinheiro, mas existe troca. Pode me explicar como isso funciona? Ora veja. É um dólar, vem cá. Mas, se tu não tem o que trocar, tem que trabalhar. Mas trabalhar em quê? No que aparecer. Veja bem. Eu tô precisando consertar o meu telhado, mas o que eu ganho com isso? Ganha mantimento para fazer a tua comida. Se quiser, é só pegar. Mantimento. Mas que tipo de mantimento? Fubá eu tenho. Dá pra fazer um bom angu. E tem abóbora e chuchu. Não serve.
Alfredo, indignado com tal oferta miserável, ia recusar. Mas, pensando na sua carência, é melhor do que nada, resolve aceitar. Eu topo. Mais tarde eu volto. Eu ainda tenho mantimentos em casa. Mais tarde, não mesmo. Se quiser agora. Fala a mulher com voz imperiosa. Não tendo nenhum outro lugar para oferecer seus serviços, Alfredo engole orgulho e, escondendo a aversão que sente pela mulher, apanha das ferramentas e sobe no telhado. Que merda! Por onde vou começar? Se eu não sei fazer este serviço? Sob a orientação, ou melhor, sob os gritos da dona da casa, ele vai pelejando para consertar o que se encontrava fora de lugar. Ó, com acento circunflexo seu desajeitado. Que moleza! Vira mais para a esquerda, seu jumento. Sem ter noção do tempo no umbral, não podia precisar se já haviam se passado 3 ou 4 horas do tempo da terra. Só sabia que suas costas doíam, com uma dor ardida, como se seu corpo estivesse queimando. Finalmente consegue consertar o telhado. Espero que quando vier o tempo da chuva, não tenha mais goteira dentro de casa. Se tiver, tu volta. Mas, também não recebe nada. Porque trabalho porcaria não tem vez comigo. E o pagamento de agora? Pergunta Alfredo, receoso de que ela não cumprisse o combinado. Tá aqui, seu incompetente. Toma um punhado de fubá, meia abóbora e um chuchu. Indignado, Alfredo protesta, só isso. Por todo esse trabalho danado que eu fiz. Ela solta uma gargalhada debochada. Ora. Quem quer falar? Pensa que eu não desconfio que tu foi um unha de fome lá na terra. Se tu tá aqui é porque tu não prestava lá. E rindo mais ainda ela ordena. Te manda daqui, seu safado. Anda logo, antes que eu me arrependa e não te arrume mais trabalho. Vai. Sentindo-se como um cachorro sarnento, ele volta para casa cabisbaixo. Com o corpo doendo, a mente confusa e a fome retornando pelo esforço despendido, ele atira-se no sofá. O que vou fazer agora para comer? Estou sentindo necessidade de uma comida mais forte. Olha desorientado para os potes na prateleira da cozinha. Arroz, feijão, como se faz? Não deve ser difícil. Misturo tudo, boto água bastante, sal e óleo e ponho para cozinhar. Deve ser assim. E levantado-se a custo, exaurido em suas forças, se empenha para dar conta do recado. Acende o fogo com o resto da lenha e cozinha como imaginou. Oh meu Deus! Está horrível! Ele exclama quando prova a comida. Porém, o estômago reclamava impiedosamente. Sendo assim, esforçando-se ao máximo, ele acaba por se alimentar. O cansaço é tanto que ele resolve deixar para depois a limpeza da sujeira que fizera. Suspirando fundo, recosta-se no sofá, relembrando com saudade, antes de adormecer, que comida gostosa Ermelinda fazia. Pena que eu nunca agradeci a ela. E, mais uma vez, um sono profundo propicia nova visão. Com forte alarido, as crianças iam deixando o colégio. Terminar o período da manhã, em um dos mais bem conceituados colégios da cidade. Era um estabelecimento particular que não recebia bolsas de estudo e seus alunos eram todos de classe média alta. No pátio interno de estacionamento, 2 micro-ônibus, de aparência nova, aguardavam os alunos que se serviam da condução própria do colégio. Enquanto isso, na rua, vários automóveis de luxo em compasso de espera, tumultuavam o trânsito pela falta de estacionamento adequado. Eram jovens mães e, na maior parte, motoristas particulares que esperavam impacientes a saída dos alunos. Alfredo, surpreso, encontra-se como espectador na calçada ao lado do portão de entrada. O movimento e o barulho das buzinas deixam-no um tanto atordoado. Já estava desacostumado de tanto barulho. Quando os alunos começaram a surgir, saindo apressados em direção aos carros que os esperavam,
Dois pré-adolescentes chamam a atenção de Alfredo. São os meus filhos com a Cacilda. Qual será o carro dela? E procurando enxergá-la, vai seguindo os filhos. Estes caminham ligeiros em direção a um BMW, cujo motorista uniformizado os aguardava. A menina entra ligeiro no carro, mas o menino resolve retornar ao portão do colégio, gritando para o motorista: "Aguenta aí, cara, que eu já volto." Alfredo resolve acompanhá-lo. Queria estar perto do filho. O menino vai até a barraquinha de pipoca, mas como a fila está grande, ele demora a ser atendido. "Tarcísio, anda logo que o carro está me esperando. Manda aí um saco daquela pipoca incrementada." No carro a irmã fica buzinando para apressá-lo. Impaciente, ele retira do bolso uma nota de 10 cruzeiros novos, comprimindo na mão. E tão logo o pipoqueiro entrega o seu pedido, ele a entrega bem amassada. "Valeu, cara." Fica com o troco, e dispara para o carro. Alfredo, achando estranho o filho pagar com tanto dinheiro um saquinho de pipoca, resolve entrar também no carro, sentando-se ao lado do motorista. Esse menino não tem a menor noção do valor do dinheiro. Como é possível um garoto de 13 ou 14 anos não saber lidar com dinheiro? Neste momento se dá conta de que não sabia ao certo a idade do filho. Como eu nunca prestei atenção aos meus filhos. Que pai omisso eu fui. Mal o carro arranca, a filha começa a reclamar irritada. "Que história é essa, Marquinhos, de todo dia você comprar pipoca? Fala sério. Não come, fica fria e larga pra lá. Só pra implicar comigo, não é? Pra eu chegar atrasada em casa e perder o meu programa predileto na TV." Ao que o irmão responde de mau humor, com um toque de deboche: "Aquele programa idiota de garotinhas. Pois fique sabendo que eu não largo a minha pipoca pra lá não. Eu como depois do almoço. Eu gosto dela fria." Aí. Que isso, meninos? Brigando outra vez. E por causa de pipoca. Intervém o motorista: "Vocês são somente dois irmãos e vivem brigando. Não é legal isso." "Ora, Tarcísio, o que você tem com isso? Não é nosso pai. Não é nada da gente", responde Marquinhos com grosseria. "Sou sim. Enquanto eu estiver transportando vocês de lá pra cá, sou responsável por vocês. Tenho ordens da sua mãe para ficar atento ao que fazem." E num tom autoritário, repreende o menino: "E dentro do carro não quero mais brigas. Perturbam a minha direção." Então fala pra Camila também. Ela é que vive me incomodando. Aí. Não vai começar de novo. Chega de provocar briga. Vamos em paz pra casa, tá legal?" Alfredo é retirado de seu sono por um ruído estranho e um forte cheiro de queimado. Esfregando os olhos, ele se levanta ligeiro para ver o que estava acontecendo. "Essa não. Que imbecilidade a minha!" Grita desesperado. "Como fui esquecer de tirar a panela do fogão?" Dentro deste, o carvão ainda fumegava e na panela vermelha, que nem brasa, o resto da comida virara uma labareda. Pegando um pano, ele segura a panela tirando-a ligeiro para fora, no quintal de terra. Em seguida, jogando água, apaga o fogo, exclamando: "Que droga! Limpar toda essa lambança vai ser uma merda." Desanimado, ele senta no chão e, a visão que tivera durante o sono, retorna à sua lembrança. "Meus filhos. Eu formei 3 famílias e não cuidei, nem valorizei nenhuma delas. Fui um completo imbecil. Agora estou aqui, abandonado neste lugar horrível. Sem ninguém para me ajudar a limpar esta sujeira toda." Abatido, com a consciência de que não encontraria ninguém para fazer o serviço por ele, se empenha no trabalho. Mas fazer o quê, se preciso agora de fazer tudo para mim? Então que seja logo. Apanhando no terreno um pouco de areia, tenta limpar a panela com esta. Se pelo menos eu tivesse sabão, acho que seria mais fácil.
Quando ele chega no tanque para enxaguar a panela, um pedaço de sabão encontrava-se ali. Já não se admira mais com as coisas que surgem em função de seus pensamentos. Mas, imediatamente a desconhecida voz feminina se faz ouvir em sua mente. Como você aceitou realizar esta tarefa, sem reclamar, ela pode ser facilitada. Que bom! Você está progredindo. Admirado ele exclama, afinal, quem é você que está sempre escondida ao meu lado? Nada mais ele escuta. Quebrando o silêncio, somente o barulho que ele mesmo fazia, com seu jeito atrapalhado, tentando colocar ordem em sua casa. Mas, finalmente, sem noção alguma do tempo que levara, dá por terminada a tarefa. Exaurido pelo esforço ao qual ainda não se acostumara, ele procura descanso no sofá. Sentia dores em todos os seus músculos. Mas, estranhamente, sentia satisfação por estar vencendo aos poucos a inércia da sua vida atual. Mais tranquilo, vai rememorando a visão que o sono havia lhe proporcionado. Como são bonitos os meus filhos. Todos os 4. Parecem inteligentes e centrados na vida. Será que poderei acompanhá-los em seu desenvolvimento? Porém, assim pensando, se dá conta de que algo não estava certo. Quando a Fátima se formou, eu calculei que já haviam se passado uns 4 anos da Terra. E, quando eu vi o Marquinhos e a Camila no meu enterro, eles tinham a mesma faixa de idade, igual a que eu percebi no meu sonho. Então, eu tive uma visão antiga. Aprumando-se no sofá, Alfredo se preocupa, mas, o que terá acontecido com eles, para que não apareçam com a idade atual? Será, meu Deus, que eles morreram também, depois de mim? Nem bem terminar a sua reflexão, ele se viu levado a um local estranho. Era um final de tarde, ainda não escurecera. Um adolescente subia por uma travessa, no interior de uma favela. Suas roupas, apesar da aparência um tanto desleixada, notava-se que eram de boa qualidade. E a penumbra que ia aos poucos se instalando, não permitia a Alfredo ver o rosto do rapaz. Chegando a um acanhado largo, onde vários rapazes da comunidade se achavam em grupo, o adolescente se aproxima de um deles. E aí, bacana? Já chegou o bagulho? Tá na mão, meu chapa. Trouxe a grana. Tudo em cima. Mas eu quero da boa. Da pura. Tá me estranhando, cara. Eu lá sou de embrumar. Vê lá como tu fala comigo. Só porque tu é lá das elites, não pensa que tu pode topar comigo, não, bacana. Fala sério. Não tô mangando contigo. É que é muita grana. É bagulho pro mês todo. Olhando firme para o rapaz, o traficante encerra a conversa. Tá legal. Passa a grana primeiro, de posse do dinheiro. Enquanto confere o valor, ele ordena para um dos rapazes do grupo. Pega lá os sacolés do cara. Entregando o tóxico para o adolescente, despacha com rispidez, te manda, meu chapa. E se tu tá afim de umas vantagens, traz uns amigos teus. Cheios da grana como tu. De posse de encomenda, o rapaz concorda balançando a cabeça, voltando-se ligeiro para descer a ruela. Alfredo sofre um impacto. Marquinhos? É. Acho que é ele mesmo. Oh Deus! Como meu filho foi se envolver com esses malditos traficantes. E tomado de extrema angústia, acompanha o rapaz até o carro estacionado na rua que margeava a favela, próxima à avenida principal. Era um Mustang novíssimo, que estava sob a guarda dos seguranças do tráfico. Quando ia entrar no carro, independente de sua vontade, Alfredo retorna ao seu abrigo. Aflito, chama por seu instrutor. Custódio. Custódio, onde está você? Por favor, eu preciso que me explique o que está acontecendo comigo. Por favor. Calma, irmão. Estou ao seu lado. Na verdade, eu não me afasto nunca. Não sabe que você é parte do meu resgate. Aí, que alívio ouvir a sua voz.
Alfredo responde agradecido: estou muito angustiado. É duro ver um filho adolescente viciado em drogas. Sim. É exatamente como todos os pais e mães se sentem, quando veem os filhos se perdendo na vida pelas drogas. Não obtendo nenhum comentário a respeito, o instrutor deixa que o aluno desabafe tudo o que está sentindo, escutando com paciência e atenção, sem mais interrompê-lo. Alfredo prossegue com verdadeira angústia, porque, custódio, ele foi se meter com aquela ralé. Herdou de mim uma pequena fortuna. Por que consumir o meu dinheiro naquele antro nojento? E agora, o que vai ser dele na vida? Pela quantidade de pó que comprou dá para se avaliar sua total dependência. Não deve fazer nada. Nem estudar nem trabalhar. Oh, Deus! Que fim ele terá? E, será que a irmã também está metida nisso? Oh Deus! E o que estará fazendo a respeito disso, a tonta da mãe deles? Como eu gostaria de saber. Ponto. E com a voz um tanto embargada, ele implora: será que eu posso saber, custódio? Sentindo que chegará a hora de um aprendizado mais sofrido, este fala com firmeza: agora, não, irmão. Mais tarde, sim. Preciso que primeiro você responda a umas perguntas importantes. Então pergunta de uma vez. Eu quero ver o que está acontecendo com os meus filhos. Ainda bem que finalmente aflorou seu sentimento paterno. Apesar de tardio, este poderá ser útil à sua evolução. É um avanço na compreensão da responsabilidade que temos uns para com os outros, durante a nossa jornada pela vida. E, especialmente com aqueles que crescem sob a nossa responsabilidade. Alfredo, cabisbaixo, pergunta com humildade: mas quais as perguntas que tenho de responder? Na visão sobre seus filhos pré-adolescentes, o que você percebeu? Bem, agora entendo a compra da pipoca. Marquinhos naquele momento estava comprando droga. Que sujeito miserável se fingir de pipoqueiro, para viciar crianças. Essa raça nojenta de traficantes deveria ser eliminada sem piedade. Concordo com o que diz. Mas, não percebeu que o seu dinheiro é que estava colaborando para aquele despropósito, meu dinheiro. Por quê? Meu filho herdou parte da minha fortuna, não para gastar com drogas, mas para ter tudo do melhor em sua vida. Sim. Entendo o seu enfoque de vida. O dinheiro possibilita a realização de todos os desejos de uma vida próspera e satisfatória. Mas, sob a luz da espiritualidade, o uso do dinheiro tem outras implicações. Que implicações? Interrompe Alfredo surpreso. Bem, este é um assunto que iremos abordar mais tarde. O importante neste momento é você entender por que o seu dinheiro, ao invés de ajudar seu filho, está desgraçando a vida dele. Pense bem. Sentindo-se culpado, ele responde: reconheço agora o quanto errei. Eu facilitei muito dinheiro em troca de minha presença junto a ele. Não fui um pai responsável e atento. Eu sempre fui ausente. Esta é uma questão importante, mas não é apenas esta que tanto está prejudicando seu filho. Pense melhor, mas eu nunca deixei de pagar a pensão para ele. Sempre teve todo o necessário para uma vida boa. O que mais eu poderia ter feito, além disso? Não é o que você deixou de fazer, mas sim o que você fez. Não se recorda de que ajudou a lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Foi como se um raio caísse em cima de Alfredo. Atônito, ele percebe a extensão do seu erro. De tão agoniado, não consegue falar nada. Custódio torna-se mais explícito: se não houvesse cumplicidade desonesta entre aqueles que detêm muito ou mesmo pouco poder nas mãos, por ganância desmedida, os traficantes não conseguiriam sobreviver. Em todos os escalões sociais, existem os corruptos que encobrem, por dinheiro, a atividade do tráfico de drogas. Você, meu irmão, infelizmente se enquadra nesse esquema de corrupção. E o resultado está aí.
Jovens têm suas vidas ceifadas bem antes de chegarem à maturidade. Outros se arrastam numa vivência desperdiçada, pela escravidão do vício. Compreendeu agora? Alfredo fica estarrecido. Nunca havia pensado nas consequências de seus atos corruptos. Apenas se detinha no aumento de sua conta bancária. Custódio nada mais pronuncia, deixando-o em meio aos seus pensamentos desencontrados. Por um tempo indefinido, Alfredo permanece recostado no sofá. Até que resolve reagir à inércia em que se encontrava. Nada me adianta ficar mergulhado num remorso sem fim. Preciso encontrar um meio de ajudar o meu filho a sair dessa situação horrível. Ó Deus! Me ajuda a encontrar um caminho. Mal acabara de fazer esta prece, a desconhecida voz feminina ressoa em sua mente. O caminho depende da sua própria evolução. Não entendo. Como assim? Ele pergunta, em voz alta, sem saber a quem se dirigir. E a voz esclarece, fazendo-se ecoar agora em seus ouvidos. O espírito só pode ajudar aos encarnados, através de radiação de luz e de pensamentos positivos, direcionando-os à mente do encarnado que pretende ajudar. Portanto, ao irradiar uma energia mental, o espírito que não estiver evoluído, enviará, independente de seu desejo, uma energia de baixa vibração, de acordo com o nível evolutivo em que se encontra. Entendeu? Sim, responde Alfredo agoniado, compreendi que ainda não posso ajudar o meu filho. Mas, o que acontecerá com ele? Pessoas amigas estão querendo ajudá-lo nesse momento. Mas, a recuperação dele, dependerá de aceitar ou não o auxílio dessas pessoas. Então, o que eu posso fazer? Trabalhar a sua evolução, mas... eu conseguirei chegar a tempo de auxiliá-lo, talvez sim. Talvez não. Irá depender do tempo que você levar para evoluir. Porém, quando você estiver pronto, poderá ajudar a outros jovens na mesma situação em que seu filho se encontra agora. Sendo assim, além de aprender a se doar aos necessitados, estará resgatando o karma que você adquiriu colaborando com o tráfico de drogas, e, sem esperar resposta, ela se despede. Que Jesus ilumine seu caminho. Alfredo sente-se desarvorado. Chama pela voz, e também por seu instrutor, mas não obtém nenhuma resposta. Contudo, as explicações que receberá ressoam coerentes em sua mente. Meditando sobre estas, resolve sair caminhando. De repente, lembra-se de que desperdiçara a comida que tinha. É melhor tentar alguma troca com aquela mulher antipática. Senão, como vou comer quando a fome voltar? E toma a direção daquela casa. Já quase chegando naquela rua, abre-se à sua frente um novo caminho, banhado por uma tênue claridade. Alegrou-se com o novo panorama. Nada mais o surpreendia. Aceitava agora com naturalidade as situações mais estranhas que surgiam repentinamente. Aonde irá desembocar esta trilha cortada em meio a este campo deserto? Não vejo nenhuma construção por perto. Possivelmente deve pertencer a uma fazenda. Curioso, sente-se compelido a seguir por ali. Era como se uma força desconhecida o encaminhasse para algum lugar. Estranhamente, na medida em que avançava, uma bruma acinzentada ia descendo, limitando seu campo de visão. Até formar um túnel que desembocou numa pequena e estranha comunidade. Algumas construções rústicas, todas elas revestidas em pedra, eram circundadas por poucas árvores e esparsa vegetação. O local não chegava a ser iluminado, contudo era bem mais límpido e arejado do aquele em que ele vivia. E o importante era que ali existia vida ativa. Nas ruas que interligavam as construções, algumas pessoas circulavam, vestidas modestamente, mas com aspecto cuidado. Cumprimentavam-se ao passar e algumas eram até sorridentes. Quando se encontravam com ele, olhavam-no espantados, percebendo que era um estranho no local. Mas não recusavam um cumprimento.
Mesmo não sentindo afabilidade nesses cumprimentos, Alfredo encheu-se de alegria. Estou vivo novamente. Assim pensou enquanto se acercava de uma das construções. Era um prédio de apenas 2 andares. No de cima, uma fileira de janelas altas ia de uma extremidade à outra da fachada. Embaixo, a fileira era interrompida no centro por uma larga porta, dando passagem para o seu interior. A arquitetura de linhas simples e despojada